Olá, seja muito bem-vindo ao 10º ABcast. Meu nome é Anitta. Meu nome é Jorel. Eu sou Diane. E nós hoje vamos bater um bate-papo sobre os 5 erros mais cometidos pelas empresas na regularização de cosméticos. Então, fica com a gente que o papo vai ser super interessante. Eu já vou começar com uma pergunta e assim bem direta. Então, por que vocês acham que é tão importante saber os erros cometidos pelas empresas na regularização de cosméticos? Sim, gente, começando me apresentando, né? É bom. Eu sou Diane, sou farmacêutica formada pela Universidade Federal de Farmácia, aqui do Ceará. E há mais de 10 anos que eu atuo nesse ramo, certo? Em indústrias de cosméticos. Então, já passei por vários setores, controle de qualidade, pesquisa e desenvolvimento, garantia da qualidade, tanto na parte de implementação de processos, como também gerenciando. Hoje, esse tema é super importante, que a gente vai debater aqui. Nós vamos apontar aqui vários erros, não só 5, certo? Voltados nessa parte de regularização de cosméticos. Eu vou ajudar vocês, profissionais que atuam nessa área, ou que pretendem expandir conhecimentos nessa área, para a gente aí, ter uma ideia de como a gente pode trabalhar para estar evitando esses erros no nosso dia a dia, ok? Então, é muito importante a gente saber o que está realmente fazendo ali, certo? Conhecer as RTCs, as legislações, o que a Anvisa ela cobra e pede, né? Sendo ela obrigatória ou não, para fazer com que a empresa ela esteja mais corretamente possível, né? Principalmente tratando na parte de regularização de produtos, seja ele notificado ou registrado, certo? Então é muito importante, né? Até mesmo para a empresa estar ali correta, né? Vou colocar no mercado produtos que são registrados junto à Anvisa de forma correta, tá? Não ter retrabalho. Exatamente, tá com o seu rótulo correto, sua formulação correta, com os ingredientes que a Anvisa permite, na concentração correta também, porque tem vários ingredientes aí que a Anvisa ela estipula, né, a concentração, limita a concentração. Então, eu acho que o fundamento disso tudo realmente é para que a empresa ela esteja o mais correto possível, né? Então a gente vai pontuar aqui vários pontos, né, vários pontos críticos que o profissional ele deve sempre estar atento. Certo, perfeito. Então, vamos lá, começar com os erros. Existe algum produto que as empresas registram como cosméticos, mas na verdade não são? Sim, existe sim. Podemos citar lubrificante íntimo, certo? Porque muitas empresas ainda confundem, né? A gente sabe que a Anvisa ela é bem clara, dizendo que cosméticos eles devem ser utilizados, o uso dele deve ser externo. Embelezar, né? Exatamente. Então, o principal ponto que caracteriza um cosmético é esse, ele deve ser de uso externo. E o lubrificante não, ele acaba tendo contato, né, interno do nosso corpo. Então, esse é um produto que nós podemos citar. Um outro produto também que a gente pode citar é o álcool 70, certo? Nós temos o álcool 70, né, que a Anvisa reconhece como gel antisséptico para as mãos, né, que aí no caso é comercializado na forma de gel. E também existe o álcool 70, que é utilizado para limpeza de superfícies, né? Então esse é um outro erro que algumas empresas cometem, né, que notificam como sendo cosmético e a indicação de uso é para uso sobre superfícies, né? Mas aí esse produto ele não é caracterizado como cosmético, ele deve ser registrado como saneante, né? Durante a pandemia abriram ali uma exceção, né? Para as empresas de cosméticos produzirem esses sanitizantes ali como forma de emergência. Já foi revogado isso ou ainda está podendo? Porque assim, na verdade, quando a gente fala em cosmético, a gente usa o termo antisséptico, né? Quando a gente trata como sanitizante, já é para a parte de saneantes, né? Então mesmo durante a pandemia, ia como... Cada indústria com a sua produção, certo? Ela foi bem clara quanto a isso também. Tanto que ela lançou novos RDCs, né? Nesse caso específico, né? De pandemia. Mas mesmo assim, na própria RDC ela foi clara. Quem é a empresa de cosmético vai produzir o gel antisséptico para as mãos e também ela possibilitou as empresas a produzirem a forma líquida, né, por tempo determinado. E também quem fosse empresas, indústrias, né, de saneantes,
eles poderiam fabricar, certo? álcool 70, mas para destino para superfícies, Sim. certo? Não para ser utilizado Na como pele cosmético, humana. né? Na pele, certo? Então, ela, por mais que ela liberou, né? Sem precisar ser registrado o gel, o álcool 70, mas ela deixou isso bem claro. Até porque a gente sabe que pode ter contaminação cruzada, né? Sim. Então pode gerar riscos, né, à saúde humana. Por isso que ela diz que cada um no seu ponto, né? Sim. Cada um no seu lugar. Entendi. E como funciona para uma Anvisa a utilização de apelos? A empresa pode utilizar de forma livre? Não, né? Isso também é uma coisa que é um erro que a gente vê bastante, né? As empresas ainda utilizarem menções terapêuticas, né? Então a empresa ela é bem clara, né? Principalmente nessa nova RDC, na 752, que saiu agora nesse ano, né, 2022, ela é bem clara que ela não permite nenhuma menção terapêutica. Então nada de colocar a palavra tratamento. Vai tratar acne, vai tratar estrias, vai tratar celulite, vai tratar varizes, vai tratar cicatrizes, não. O que a Anvisa permite? Ela permite a empresa utilizar a palavra prevenir. Então, vai prevenir o aparecimento de espinhas, vai prevenir o aparecimento de rugas, certo? Então, ela é bem clara também em relação a isso, certo? Então, a gente não pode usar menções terapêuticas, principalmente relacionadas a doenças, certo? Então, ela é bem clara em relação a isso. E ainda tem aquelas questões que se você falar uma promessa específica, ele ainda muda de grau, né? Então, você não pode simplesmente prometer alguma coisa, você tem que prometer de acordo com o que você está pretendendo no registro. Exatamente. Para apelos mais comuns, né, a Anvisa ela libera sem precisar ter aquela comprovação por testes. Por exemplo, hidratação da pele, que a gente já sabe aí que tem vários ativos que já são bem estudados, que a gente sabe que tem essa capacidade de hidratar a pele, de limpeza, né? Limpeza de cabelo, couro cabeludo, da pele também. Então, são apelos menos específicos, né? Mais comuns que a Anvisa ela libera. Não, as empresas podem utilizar sem precisar testar. Já apelos mais específicos, por exemplo, antitranspirante, 24 horas de hidratação, ajuda a minimizar o surgimento de rugas, atua aí como, vamos dizer, clareamento, né, de manchas, que também é um termo que não pode ser utilizado. Mas a Anvisa ela exige que sejam feitos testes, certo? Dependendo do ativo, dependendo do apelo que a empresa vai trabalhar ali na sua rotulagem, na sua propaganda, no marketing, né? Então precisa de testes a mais para se provar esse claim, né? Que a indústria geralmente trabalha com essa nomenclatura, né? Os claims daquele produto, né? Então, dependendo do produto, ele tanto precisa ser, né, testado para comprovar esses apelos, como também precisa ser testado a sua segurança e eficácia, certo? A Anvisa possui 2 sistemas para registro e notificação de produtos cosméticos. Isso. Como as empresas devem identificar qual sistema ela deve ser utilizado para registrar ou notificar o cosmético? Exatamente. Existem 2 tipos, né? 2 sistemas distintos. O SGAS e o Solicita, né? O SGAS é o peticionamento eletrônico, que ele é mais destinado para notificação de produtos de grau 1 e grau 2 isentos de registro, né? Já o Solicita não. Você utiliza mais ele para quando você vai registrar o produto, né? Produto cosmético. Então, a empresa ela precisa saber diferenciar se aquele produto é isento de registro ou se aquele produto é registrado, né? Os de grau 1 a gente diz, né, que são aqueles produtos mais simples, né, onde não se precisa comprovar a eficácia, né, que utilizam apelos mais comuns, como de limpeza, hidratação, né, e não utilizam um ativo específico, né, porque também tem alguns ativos que pelo simples fato de você trabalhar, né, que aquele produto conter, você precisa fazer alguns testes, né, de eficácia e segurança, certo? Então, esses produtos são caracterizados como grau 1. E além disso, eles não podem ter nenhuma substância, nem da lista restritiva,
né, que é da RDC 645, e também não pode ter nenhum filtro solar, V, né? da listra da RDC 600, certo? 2022. Então, isso vem na RDC, né, 752, né, tá bem claro também, caracterizando esses produtos como grau 1. Já os de grau 2, eles podem ser classificados como 2 tipos, né? Tem aqueles que são isentos de registros, que também eles são agora, né? notificados no sistema de peticionamento eletrônico, né, que é o SGAS, e também tem aqueles que são obrigatoriamente registrados, né? Diminuiu a quantidade de produtos, né? Se eu não me engano, é só o gel antisséptico para as mãos, alisantes, ondulantes, né, para cabelos, repelentes, seja ele de uso infantil ou não, e os bronzeadores e os protetores solares, né, que entram aí como sendo de registro, né? Aí é um processo mais demorado, pelo sistema solicita, né? A Anvisa, ela demora para liberar a comercialização desse produto, né? Já ao contrário dos isentos de registro, que é feito de forma automática, né? Você pagando ali, você preenchendo o sistema, pagando a taxa, então ali entre 24 e 48 horas ele libera o número de notificação e você consegue comercializar. Já os produtos registrados não, demora um pouquinho mais, né? Porque a Anvisa, ela vai analisar relatório por relatório, precisa ser enviado, se a rotulagem está de acordo, porque também existe alguns produtos, né, que tem algumas advertências específicas, né? Então tudo isso a Anvisa vai conferir. Por isso que os produtos registrados, eles demoram um pouquinho mais a ser liberados pela Anvisa. Quantos meses, mais ou menos? Vai depender muito. Por exemplo, na época da pandemia, né, que foi, todas as empresas estavam correndo para registrar o seu álcool em gel, né? Porque ninguém sabia até quando a RDC ia valer, né? Que isentava, né, do registro. Então, estava demorando de 6 meses. 4 a 6 meses para a Anvisa e era urgência, publicar, né, no Diário Oficial. E era caráter de urgência, né? Então, vai depender muito do produto que você quer registrar, né? E às vezes também o teste que você fez, a Anvisa, ela acha que não está conforme, não está de acordo com o que eles pedem, né? Aí você vai ter que fazer um outro teste, né, para comprovar alguma coisa, né, que você está ali trabalhando no seu produto. Então isso vai depender muito, né, caso a caso, mas a gente sabe que demora mais ou menos de 4 meses, aí, em torno de 4 meses. Então é muito importante a gente saber qual é o tipo de cosmético para conseguir usar o sistema certo. Né? Exatamente. Tu já viu alguém tentando usar o sistema errado e dando algum problema nisso? Já. Um caso assim que eu acho que quem é dono de salão, ou então quem entende sobre o assunto, né, já deve ter visto, por exemplo. Como a gente sabe que o registro ele é muito mais demorado e que a Anvisa ela é muito mais criteriosa, né, com testes e tudo, o que as empresas fazem? Elas acabam, de forma consciente, tentando burlar o sistema. Tentando registrar como se fosse um. Exatamente. Como a gente vê, por exemplo, as escovas inteligentes, progressivas, são destinadas para alisar o cabelo, né? Tanto tem alguns ativos que a Anvisa proíbe ser utilizado para em certa concentração, por exemplo, formol, né, que é muito conhecido. A gente sabe que a concentração dele é bem baixinha, né, e ele deve ser utilizado como conservante para alguns tipos de produtos cosméticos, né, mas a gente sabe que tem indústrias, né, cosméticas que utilizam ele a fim de alisamento, né, que é um uso proibido, que aí no caso você utiliza uma concentração altíssima, né, 20%, 10%, dependendo do produto, né, se for um botox, geralmente se utiliza 10%, se for uma escova progressiva, né, se utiliza aí 30%, as empresas utilizam, né? Botox tem formol, então, porque eu já escutei várias pessoas dizendo que não tem formol. Depende muito. Tem empresa que pode utiliza de forma clandestina o formol, né, que ele é mais barato e é mais eficiente nessa parte de alisar, mas a gente sabe que ele é proibido porque tem estudos que comprovam, né, que ele está ligado ao surgimento de câncer, né? E também tem o ácido glioxílico, né, que muitas empresas migraram, deixaram de utilizar o formol, estão usando o ácido glioxílico, mas a Anvisa está recolhendo, né, testes, né, lá fora já é utilizado, na Europa já é permitido utilizar para esse fim, né,
Só que aqui no Brasil, a Anvisa ela ainda está coletando testes, né, que comprove a segurança do ácido glucílico, né, e estava para sair uma nova RDC há poucos dias. Não sei se a Anvisa já soltou essa nova RDC, né, autorizando ou não a sua utilização, certo? E também tem alguns outros ativos que a Anvisa já tinha liberado a sua utilização, mas que ela estava revendo, né, os testes que foram aprovados e pedindo ao fornecedor novos testes, né, que comprovassem a sua segurança. Né? Até porque a gente sabe que é um produto que você utiliza várias vezes, né? Que o seu cabelo cresce, volta à forma normal, né, cacheada, e você o utiliza de novo, né? Então a Anvisa também ela quer garantir a segurança tanto da saúde, né, para evitar surgimento de câncer e tudo, e também para evitar que o cabelo se quebre. Também ela tem essa preocupação, né? Será que utilizando repetidas vezes, será que a saúde do cabelo da cliente, né, ela vai quebrar ou se não vai? Vai permanecer bom a fibra do cabelo, né? Então também a Anvisa ela tem essa preocupação. Sim. Certo? Então, aí nesse caso ela... Aí a empresa tenta burlar. Tipo assim, em vez de registrar, acaba notificando, né, como se sendo grau 1. Aí não coloca a formulação completa no sistema da Anvisa, né? E nem na rotulagem, também acabando burlando. Tanto que já várias pessoas, né, chegaram para mim, donas de salão e tudo, clientes e amigas, né, de consultoria. Diane, qual é o ativo dessa escova progressiva? E quando eu ia consultar pelo rótulo, não via nenhum ativalizante ali dentro, né? Aí eu, não, aqui na rotulagem não tem. Não funciona tão bem. Tem que entrar em contato com a empresa fabricante para saber se é algum ativo novo ou se é porque sigilo, teve um erro, foi sigilo, né? Ou se teve um erro na hora de confecção do rótulo, né? Na hora de fazer o rótulo que não foi colocado, né? Para saber o que realmente tem ali dentro daquele produto que alisa, né? Mas aí quando você vai consultar, porque dá pra gente consultar, né? No site da Anvisa, os produtos que são registrados, notificados, sendo grau 1 e grau 2, a gente consegue ver, né? E aí a gente vê que aquele produto ele foi apenas notificado como grau 1, né? Que não foi notificado como sendo um produto registrado, né? Então as empresas acabam tentando burlar de forma consciente. E também tem a de forma inconsciente, né? Quando às vezes você não tem conhecimento, aí por exemplo, você utiliza a vitamina C, né? Porque pelo simples fato de você utilizar o ácido ascórbico ou seus derivados, já caracteriza aquele produto como sendo grau 2 e a Anvisa pede alguns testes, né, que sejam feitos. Então, já caracterizando ele como sendo grau 2, né? Mas as empresas às vezes não sabem e notifica como sendo grau 1, né? Sim. Aí no caso da vitamina C ele é grau 2, mas ele é isento de registro. Aí passa. Né? Aí a notificação ocorre automaticamente, né? A liberação para comercialização. Mas, aí por exemplo, aí no caso, a empresa não faz os testes, né? Não sabe que precisa ser feito esses testes, pelo simples fato de conter a vitamina C, né? E acabam notificando como sendo de grau mesmo o produto, né? Então tem tanto a forma inconsciente como a forma consciente, né? De estar quebrando aí as normativas. E quais seriam as consequências da forma inconsciente? Quando a pessoa nem sabe que está errando. Bom, a Anvisa ela só age sobre denúncia, certo? Então... eu fiz um curso, né, junto com a Fiocruz, né, que exatamente eles levaram um estudo de caso, né, realmente sobre essa questão, né. Aí o que foi que aconteceu? Houve uma queixa no salão de beleza, né, onde a profissional utilizou um produto na cliente, né, gerou reações a alergias, né, reações adversas. Uma das reações foi que a cliente teve uma queda muito grande, né, de cabelo. Aí a própria dona aí a cliente se queixou com a profissional entrou em contato com a empresa fabricante, né? A empresa fabricante, eu não sei se deu um retorno, se não deu para profissional, né? Eu sei que foi feita uma queixa, né, na vigilância local, né, e houve realmente uma fiscalização da empresa. Então, aquele produto que foi utilizado, né, no salão, ele foi confiscado,
foi levado para o LACEN, né, para ser investigado se aquele produto continha ou não continha formol. Foi aqui no Brasil. Ceará. Ou aqui no Ceará, Fortaleza. A empresa não era de Fortaleza, né? Era do, se eu não me engano, acho que era do Eusébio. Mas, do Ceará, né? Mas aí esse produto foi né, recolhido, né? Foi levado uma amostragem para o LACEN, lá eles realizaram o teste e realmente foi constatado que tinha formol e que a concentração de formol era além do permitido, né? Então aí eu não sei o que findou, né? Se o profissional entrou na justiça, se o profissional sabia ou não que tinha formol, né, naquele produto. E eu não sei o desfecho da história, né, se foi multado, se não foi, mas eu sei que foi realmente comprovado que aquele produto ele continha formol além da concentração permitida pela Anvisa, né. Então a empresa vai responder, vai ter consequências por esse erro, né? E agora outra pergunta. Toda empresa pode registrar cosméticos? Qualquer tipo de empresa? Não. Para a empresa ela ter esse acesso, né, aos sistemas da Anvisa, ela precisa ter a AF, né, que é a autorização de funcionamento para produzir. É tanto que quem terceiriza, né, não pode, se você for distribuidor, tiver marca própria, você não pode tá registrando, né? Só empresas produtoras, né? De cosméticos, indústrias, né? Que tem autorização para produzir cosméticos que podem estar aí registrando e notificando os produtos cosméticos para N marcas, né? Você pode marca própria, terceirizado, e aí vai. Se você terceirizar, esse registro tem que ser feito pela empresa que você contratou para terceirizar. Exatamente. Não é você que tem que fazer. Você até pode participar lá, dizer, passar informações, mas quem tem que fazer o registro tem que estar no nome de quem está produzindo. Exatamente. Aí, por exemplo, se no caso, o terceirista, né? No caso, a marca que terceirizou for mudar de fabricante, aí, dependendo ou não se o produto é registrado ou não, por exemplo, o produto é registrado, a gente sabe que demora mais e tudo, aí você pode solicitar a Anvisa, essa migração, né, de registro do CNPJ, né, e no caso, se for um produto isento de registro, até mesmo pela burocracia, né, vale mais a pena você migrar e notificar o produto de novo, né. Em relação à rotulagem, eu vi que vocês falaram bastante sobre isso também. E existe alguma RDC específica que guia as empresas para elaborar de forma correta os rótulos dos produtos cosméticos? Específica não, né? Mas a Anvisa, ela nessa última RDC 752/2022, né? Ela trouxe, na verdade ela juntou, né, vários RDCs em uma só, né, para facilitar, né, a nossa vida, né? Então, nessa própria RDC vem vários pontos que a Anvisa trabalha, né, em relação à rotulagem, certo? Tem algumas advertências específicas, certo, para produtos, como produzir aerosol, clareadores de pelos e de cabelo, produtos para higiene íntima, né? Então, dependendo do produto, vai ter também algumas advertências específicas na rotulagem, certo? Então, que ela pede que se esse produto ele se caracteriza nessa vertente, então ela tem que ter obrigatoriamente essas advertências na rotulagem, certo? E tem alguns produtos cosméticos também que eles são específicos, né? Por exemplo, o gel antisséptico para as mãos, né? O Inmetro também ele é um outro órgão que regulamenta também o gel antisséptico para as mãos, né? E tem algumas portarias que regulamentam o que tem, que pode ter, o que não pode conter no rótulo do gel antisséptico, né? Então, um outro erro comum em relação à rotulagem é esse, né? Às vezes você não se atenta se aquele produto tem uma advertência específica ou se tem algum outro órgão que regulamenta, né? E acaba também produzindo um rótulo que não atenda, né, a todas as legislações vigentes, né? Então, quem trabalha nessa área, né, de assuntos regulatórios tem que estar ali sempre acompanhando a Anvisa, participando para ver se sai uma nova RDC, se mudou alguma coisa, então se for apenas uma atualização, né?
para evitar esse outro tipo de erro, né? Que a gente é muito comum, né? O outro erro também é muito comum na rotulagem. A composição não está em nickname, né? Afinal de contas, vai ter aí aquela mudança de que não vai ser o nickname geral, aquele mais direcionado para o Brasil, né? Não, é porque assim, a nível mundial, né, as composições elas são colocadas em nickname, né, com a nomenclatura internacional. Então, a mesma nickname aqui vai ser lá nos Estados Unidos, vai ser lá na Inglaterra, né, exatamente para facilitar a identificação daquela matéria-prima, certo? A Anvisa, ela lançou uma nova RDC que obrigatoriamente as empresas elas têm que também trazer na rotulagem a composição em português, certo? Aí você tem que seguir várias regrinhas, né? Você não pode também colocar ali o nome de qualquer forma em português, né? Tem algumas regrinhas que você deve seguir, certo? Só que isso vai de contra a legislação do Mercosul, né? Então, por mais que a Anvisa ela tenha permitido, vai de contra a legislação do Mercosul, né? Você só poderia comercializar dentro do Brasil sem exportar para outro país. Né? Aí eles estão tentando entrar em um acordo comum, né? Um comum acordo, para ver, e a gente está aguardando para ver o que vai sair aí dessa história, né? Se vai realmente prevalecer em nickname, ou se vai ser em nickname, em português, né? Então, só que essa RDC ela só entra em vigência em 2023, se eu não me engano, novembro de 2023. Então tem ainda um tempinho, né, pra gente ver as cenas dos próximos capítulos, né, pra ver se realmente a Anvisa vai voltar atrás ou não. E também para as empresas se adaptarem, né? Sim. Mais algum ponto que vocês queiram acrescentar pro pessoal que está passando por esse processo de regularização de cosméticos? Lembrei de rótulo, né? Teve no nosso último curso sobre esse assunto, uma aluna perguntou sobre a imagem, né? Que ela tinha colocado no rótulo, que não é uma coisa que eles necessariamente pegam no pé sobre qual é o tipo de imagem, né? Se no caso dela era um produto de acima de 12 anos, mas ela colocou motivos mais infantis, mais criança. Ela perguntou se ia induzir ao erro ou não, né? Então é um ponto importante que eles não necessariamente proíbem ou não, né? Mas a gente precisa ficar ligado. Exatamente, a Anvisa também ela traz na RDC essa questão, né? Você induzir o consumidor ao erro. Por exemplo, a gente sabe que os cosméticos para o público infantil, eles precisam também de alguns testes adicionais, né, de segurança. Quem sabe que a pele de crianças, bebês, né, são mais sensível e também aptas à absorção de substâncias, né, que é mais fina e tudo, tem toda uma formação diferente, né, da humana, do adulto, né. Então, a Anvisa ela tem algumas particularidades para esse público, certo? Se você vai produzir cosmético para esse público, infantil, bebê, né? E tem a faixa etária também. Então, se você notifica o seu produto como sendo para o público adulto, certo? E na sua rotulagem você bota algum bonequinho, ou então a foto de um bonequinho bebê, criança, está induzindo o consumidor ao erro. Certo? Ou o consumidor vai comprar de forma enganada, né, errônea, achando que aquilo é para criança e não é, ou então você errou lá durante o processo de notificação, né? Você está lá cadastrando seu produto junto à Anvisa e você colocou como se não fosse para o público infantil, e sim para o público adulto, né? Então, um dos dois está errando. Sim. Né? Então, isso realmente gera consequências, certo? Então, essa indução ao erro pode ser através de imagens, figuras, né? Nomes que você coloca, né? Por exemplo, tem empresa que trabalha com... Porque a gente sabe também que tem ativos que têm várias finalidades, né? Ele pode ser antioxidante para a pele, antioxidante para o produto, né? E às vezes você coloca que tem aquele produto para induzir o consumidor ao erro, né? Mas ele está só como conservante. Exatamente, ele está ali só como conservante de formulação, né? E daí você bota a concentração bem pouquinha, né?
Então, isso também, querendo ou não, acaba induzindo também o cliente ao erro. Sim. E aí, quando a Anvisa identifica esses erros no rótulo, durante lá o registro, volta para a pessoa fazer a alteração, certo? É porque assim, como os isentos de registro, né, são feitos de forma automática, Sim. né, a Anvisa ela não... Mas os que realmente precisam, vai e volta. Não, e a aí pessoa- agora, se por exemplo tiver uma fiscalização, aí ela, tá aqui o produto. Esse produto tá com a imagem de uma criança, né, de um bonequinho que induza que aquele produto é utilizado por público infantil, certo? Aí ela vai olhar o processo. O processo, ele foi notificado para o público infantil ou foi notificado para o público adulto? Isso no sistema. No sistema, certo? Ela vai comparar tudo que está ali no sistema, né, daquele produto com o produto que ela tem em mãos, certo? Aí vai fazer os testes também de controle físico-químico, os controles microbiológicos, certo? Se tiver algum ativo específico, pode ser que ela faça também um teste de doseamento, certo? Para ver se está naquela concentração mesmo, ou se o produto já degradou, entendeu? Então ela compara bem direitinho. O que tem no rótulo e o que tem dentro de fato. O que foi mandado pro sistema, né? É tanto que tem empresas que elas, tipo assim, esse meu produto tá em mercado há mais de 10 anos, só que já mudou o rótulo. Às vezes você muda a composição, concentração de ingredientes, às vezes você tira, eu uso o óleo tal, agora eu vou usar esse outro óleo, e não atualiza no sistema da Anvisa. Ou então atualiza de forma automática, né? Não alterando as modificações que aquele produto vem ocorrendo ao longo do tempo, né? Aí é que ocorre também outro erro, né? Que a empresa ela não atualiza o sistema da Anvisa conforme vai se atualizando o produto, né? E caso haja fiscalização, aí a empresa também pode responder por isso, né? Então, esse bate-papo foi super interessante. E eu acho que o pessoal conseguiu entender a importância de saber tanto os erros quanto como funciona mais ou menos o processo, esse processo legal de regularização de cosméticos. Então, se você tem ainda dúvidas, se você tem interesse em se aprofundar mais sobre esse assunto, nós estamos com as inscrições abertas para o curso de regularização de cosméticos, que vai acontecer dia 8 de dezembro, das 19 horas às 22 horas. E a gente já teve uma turma, foi um sucesso. Ele é ministrado pela doutora Diane e foi realmente, a gente teve feedbacks muito legais, a turma... O pessoal interagiu muito, perguntou muito, foi muito bom. Teve uma interação muito bacana. É uma aula ao vivo, então você consegue tirar suas dúvidas, ter aquele bate-papo, aquela interação. Então, se você quer mais informações, a gente tem o nosso contato aqui na descrição e você também pode falar aqui nos comentários. Fala o que você achou do podcast, diz se você tem interesse no curso, que a gente vai estar respondendo, tá certo? Então, é isso. Tchau e até o próximo podcast. Até a próxima, gente.